Olá, eu sou Daniele Leão, estou aqui no Spoiler do ASH 2023, falando para vocês sobre linfomas não Hodgkin agressivos de células B. Então, separei alguns abstracts, tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. Não falei dos pôsteres, falei principalmente das apresentações orais, né, focando um pouco mais nisso, mas tem muita coisa interessante e eu aguardo depois vocês no pós-ASH para a gente discutir um pouquinho mais em detalhes. Então, eu vou começar apresentando para vocês vamos começar aqui, ó. Então, o impacto da bendamustina antes da exposição a bispecífico, né, nesse perfil de pacientes. Então, é bem interessante porque, ao contrário dos pacientes que serão submetidos a CAR-T, não atrapalha a terapia com bispecíficos. Então, isso é uma coisa importante, aí nós estamos nessa época de avaliar ponte para um, para outro, então é uma coisa interessante. Não vou falar de CAR-T, nós temos aí os colegas que vão apresentar uma sessão só disso, mas aqui mostrando aí a melhora da sobrevida dos pacientes com linfoma double hit e triple hit, que é ainda uma super mega necessidade não atendida. Chama atenção também os pacientes, e isso é bem disruptivo, porque é um grupo holandês, né, eles têm milhares de dados aí de pacientes, então eles pegaram aí com os pacientes que recaíram antes de 12 meses ou a partir de 12 meses. E o que eles avaliaram é que a sobrevida era similar. Então, a mediana de sobrevida global em 2 anos era diferente, mas quando se avaliava em 5 anos, era em torno de 20% para ambos os grupos. Então, quer dizer, na discussão ele até fala, será que a gente deveria deixar CAR-T de resgate somente para os pacientes com menos de 12 meses, sendo que a gente tem esses resultados tão ruins? Então, interessante a gente conferir a discussão. E falando ainda aqui de primeira linha, a gente tem os pacientes que são mais idosos e que receberam o tratamento. Então, aqui a gente tem o R-CHOP SD, que seria a terapia padrão, né, na dose padrão, e os pacientes com dose reduzida, né? Então, o que a gente vê? Vamos fixar ele naquela coluna dos 70 a 79 anos. Então, os pacientes nessa idade, eles devem receber, se possível, a terapia padrão aí com R-CHOP, porque eles têm resultados melhores. Nos pacientes acima de 80 anos, a gente pode ver que nada, na verdade, fez diferença estatisticamente significativa. Tá? Para os pacientes entre 70 e 79 anos, alto risco de IPI foi pior e, como eu já falei, a questão aí da dose. Né? Então, essa é uma conclusão bem interessante, eles recomendando aí esses scores aí de Charlson, esses scores de fragilidade. Aqui também é bem interessante, então, seria estudos, né, em que a gente vai avaliar a imunoquimioterapia versus as novas drogas, as novas terapias com novas drogas, né, sem quimioterapia. Então, para pacientes a partir da segunda linha, né, nesses linfomas agressivos. E o que a gente observa, até uma coisa que a gente já mais ou menos esperava, que é a diferença, a grande diferença da taxa de resposta, né, a gente vai ter a imunoquimioterapia versus as terapias demais em pacientes em geral ou pacientes que já se submeteram a CAR-T. Então, diferença de sobrevida global, mediana de sobrevida livre de progressão, né? Interessante a gente ter essa ideia dos resultados. Biespecíficos, anticorpos conjugados à droga, então é uma coisa que a gente vai ver bastante. Aqui a gente tem o loncastuximab, tá? Então inclusive a gente tem estudo aberto, tá? Aqui na BP, inclusive nessa análise aí nesse tipo de pacientes, né? Pacientes recaídos refratários, de linfoma difuso. E aqui é uma análise de vida real de 21 centros americanos. Então a gente tem aqui o que tem de dados na literatura, né? Taxa de resposta global e resposta completa, né? O que a gente vê ali, o PFS embaixo, de acordo com o tipo de resposta, obviamente o PFS é melhor ou não, então isso já é mais ou menos um padrão. E o que a gente observa? Primeiro, é uma população horrorosa, uma população aí com 4 linhas de mediana, 60% pós-CAR-T. E o que se observou? Que nos pacientes pós-CAR-T você tinha uma taxa de resposta global de mais ou menos 1/3, né, com menos de 20% aí de resposta completa, 0 resposta se os pacientes tinham doença bulk, a mediana aí em torno de 2 meses pós-CAR-T, se tivesse resposta completa um pouco melhor, a mediana de sobrevida global. Então, assim, é uma coisa que a gente
vê que na vida real ainda precisa de muita melhora. Agora, gente, na vida real, o que que acontece? A gente acaba sempre usando para um perfil de paciente um pouco pior, né? Então, há sempre que a gente avaliar e a gente comparar em relação à literatura e, na verdade, tentar utilizar esses medicamentos mais ou menos no que a gente tem de indicação para pacientes de acordo com o estudo. Obviamente, na vida real, a gente vai usar muito o que tem, né? Então, a gente vai acabar tendo resultados que muitas vezes não são tão bons. Mas é bem interessante isso e vale a pena a gente até pensar em usar essas terapias e tentar ter essas terapias aí o quanto antes à disposição. Aqui a gente tem uma análise de bispecíficos, glofita ou épico, tá? Que são anti-CD3 e CD20, como que esses pacientes vão a longo prazo, inclusive avaliando em relação à resposta, e é uma análise aí associada de pacientes tratadas nesses estudos pivotais fase 1 e 2. Então a taxa de resposta muito alta, né, 75%, resposta completa, evento adverso principal, CRS e hipogama, tá? E para os pacientes que obtiveram resposta completa, a duração dessa resposta em 3 anos de 73%. Mosune mais Pola, tá? Então esse aqui é a avaliação, né, a primeira análise aí de um estudo fase 1/2 em pacientes com linfoma RR. Então o que a gente tem? Taxa de resposta, tá? Em todos os pacientes em torno aí de 60%, um pouco inferior em pacientes primariamente refratários, e a taxa de resposta completa em torno de 50%. Então, realmente são taxas bem importantes, inclusive em relação ao que a gente observa aí de outros dados da literatura. A taxa de resposta global e completa não é muito diferente para os pacientes que progrediram pós-CAR T-cell. Então, a gente não tem uma resposta de sequenciamento para esses pacientes, mas é interessante a gente já começar a ter alguns dados, né, não só de vida real, mas inclusive desses pacientes aí durante o próprio estudo. Épico e Lena, então nos pacientes com esse perfil, Epicor NHL5, então a gente tem aqui uma atualização desse perfil aí de pacientes, taxa de resposta global parecido, inclusive com o que a gente já viu, a discussão aí na 75%, quase 60% de resposta, uma mediana de tempo para resposta muito rápida, em torno de 2 meses, né? E é uma coisa interessante é que a gente aqui na BP está usando o epcoritamab em protocolo e a gente observa isso mesmo, uma resposta muito rápida. Aqui é a análise final desse estudo, ELM-2, então o odronextamab, nesse perfil de pacientes, a gente tem alguns dados, não tem imagens, a gente tem somente esses dados. O que a gente acaba vendo, pacientes muito tratados, né, refratários, a taxa de resposta global em torno de 50%, resposta completa em torno de 1/3 dos pacientes. A mediana de duração é de 10 meses, obviamente se o paciente tiver uma resposta completa em torno de 18 meses, né? E 2 anos ainda os pacientes mantendo essa resposta. Perfil de toxicidade bom. Então, vamos a ver aí o que vai aparecendo com essas novas drogas, com esses novos anticorpos, né? E aqui, mais uma vez, o Mosune Pola. Aqui são pacientes idosos em primeira linha, então são pacientes, inclusive, bem frágeis, tá? 40% frágeis, mais de 80 anos, idade mediana de 81 anos. O que a gente vê é o seguinte, que do ponto de vista de taxa de resposta, imagina, um paciente que iria acabar recebendo lá, entrando naquela terapia aí de um R-mini-shop ou até alguma coisa um pouco mais paliativa. Então, a gente teve uma resposta global de em torno de 55% e quase metade de resposta completa. A descontinuação foi baixa, então menos aí de 2 a cada 10 pacientes. Ainda neutropenia aí em torno de 30%, então um dos cuidados que a gente sempre tem que ter, inclusive acima de 65 anos, é já usar fator de crescimento. A liberação de citocina, a grande maioria graus 1 e 2, mas o grande problema aí que arrasou foi a questão dos óbitos por Covid-19. Mosune monoterapia, mais uma vez. Então, é o seguinte, aqui é o pior do pior. Então, Richter, transformação de Richter. Então, pacientes aí já com quase 3 linhas de terapia prévias,
pacientes, inclusive, assim, que já submeteram a transplante, pacientes, inclusive, quase metade usou inibidor de BTK, pacientes 80% refratários à última terapia. A gente vê que o resultado não é essa beleza, mas olha só, de 40% de resposta, 20% de completa. Mas foi interessante, é um N pequeno, mas 4 pacientes que entraram em resposta completa, 2 deles mantiveram a resposta por 20 e 34 meses e 2 deles conseguiram ser submetidos aí a transplante autólogo porque responderam. 60% aí de CRS 1 e 2, mas o interessante realmente foram esses casos aí de resgate, apesar do N pequeno, mas gente, isso não é o que a gente observa no Richter aí, principalmente após 3 linhas de tratamento. Glofitamab, então um bispecífico aí que tem tido resultados muito bons. Então aqui é o follow-up estendido do fase 2 pivotal, tá? E uma análise aí dos pacientes que recaíram pós-CAR-T e uma análise baseada aí no baseline, no volume tumoral metabólico total. Então mostrando aí que isso é um fator prognóstico, tá? Então bem interessante aí para a gente acompanhar mais esse marcador. Aqui é interessante, então vou mostrar aí 3 estudos de sistema nervoso central, inclusive esse aqui, recaída de sistema nervoso central, então assim, bastante interessante, um estudo inclusive participação do LISA, mais de 5.000 pacientes acompanhados, então 3% de recaída de sistema nervoso central, é um pouquinho menor aí do que os 5 a 8% que a gente tem na literatura. Agora olha só, quase 20% com IPI do CNS baixo, né? Então a gente não fica muito tranquilo, 39% intermediário, 43% elevado. Assim, em torno de 30% aí, vamos botar a média isolada, recaída do sistema nervoso central, que inclusive foram os pacientes que foram melhor, a grande maioria primeiros 2 anos, a maioria dos envolvimentos intracerebrais, que é o que está descrito já na literatura, embora um terço aí meníngeo. E olha só, uma catástrofe, sobrevida global 3 meses, né? Tanto faz a recaída maior ou menor que 2 anos, recaída localizada, sistema nervoso melhor que combinada, né? Mas olha só, sobrevida global em 2 anos de 15%. Agora, você mais que dobra isso em 3 anos se o paciente foi submetido a transplante. Esses pacientes tanto foram submetidos a transplante alogênico como autólogo, a grande maioria autólogo, e a gente tem os resultados embaixo com as outras terapias, né? E independente do tratamento, os pacientes que entraram em resposta completa, mais da metade estão vivos em 3 anos. Uma coisa que eu senti falta nesse estudo é que ele não fala sobre quem fez profilaxia, quem não fez, então vamos ver se eles discutem isso na apresentação. Aqui primário, sistema nervoso, eu achei interessante porque o Late Baker Abstract, acho que do ano passado, falou sobre a consolidação com radioterapia versus transplante, e aqui eles trazem o seguinte, né, um estudo da Mayo Clinic, com quase 150 pacientes. Então, quer dizer, os pacientes que fizeram manutenção com metotrexate versus transplante autólogo após a consolidação de indução, então foi bem interessante que eles tiveram praticamente o mesmo resultado. Então, acho que é interessante a gente discutir, né? Quer dizer, inclusive os pacientes aí que não foram para o transplante, a gente tem que entender um pouco esse perfil, 72 anos versus 64 aí os que foram para o transplante. Então, quer dizer, pacientes mais idosos que foram tão bem quanto os pacientes transplantados, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho e comparar até com a radioterapia. Aqui, também interessante esse estudo, foram pacientes que inicialmente tinham a previsão aí de se submeter ao protocolo do CALGB 50202 com metotrexate, temozolomida e rituximab, né, foram induzidos com isso, mas só que na hora de consolidar, que teria consolidação intensiva aí com etoposide e citarabina, não mieloablativa, mas esses pacientes não tinham condição, não eram tão fit. Então eles usaram essa estratégia aí de 2 ciclos com dose reduzida e observaram que os desfechos foram similares ao esperado. Então, quer dizer, a gente tentando aprender, tentando caminhar aí a passos não tão largos, mas entendendo como a gente pode tentar melhorar aí os pacientes com linfoma primário aí de sistema nervoso central.
Então essas foram as apresentações. Eu aguardo vocês no pós-ASH, em que a gente vai discutir com mais detalhes esses estudos, né, que a gente vai contextualizar, a gente vai fazer aí projeções até. E eu com isso agradeço a atenção e mais uma vez aguardo vocês.